Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e a pergunta que ficou no ar. É necessário estabelecer horários para o estudo e para o lazer? Como dividir essas duas atividades? Márcio, e aí, como é que os pais podem dividir essas duas atividades? É importante tanto o estudo quanto o lazer também para o aprendizado da criança, tendo contato com outras crianças, até mesmo criando um laço afetivo com os pais também durante esse momento. Como é que a gente pode, então, dividir essas duas tarefas? Sim, pois é. Como a gente já falou, né, é importante estabelecer regras, né? A criança deve entender que existem regras naquele ambiente. Então, assim, é importante que haja horários fixos. Agora tem uma questão, né? A gente tem que sempre identificar e conhecer os filhos, né? Porque, assim, às vezes tem aquelas crianças que elas produzem mais da tarde para a noite, não é? Então, assim, muitas vezes a energia dela é mais dispensada naquele horário. Então, não adianta ficar forçando, por exemplo, a criança a fazer exercícios de manhã cedo, porque ela ainda está muito preguiçosinha, acordou com pouca energia. Então, assim, é muito importante que os pais estejam identificando o horário, certo? Inclusive isso, decidindo, inclusive o horário da escola. Porque tem pais que querem que a criança estude pela manhã, mas ela não tem um bom desempenho pela manhã. Ou que a criança estude à tarde, né? Então, assim, é muito importante que os pais identifiquem esse horário. Agora, sempre estabelecendo horário de estudo e diversão. Nunca é bom deixar a criança fazer exercícios assistindo televisão, por exemplo, não é? Apesar de que essa nova geração de crianças é uma geração Z, né? Ou seja, da tecnologia, que elas Consegue fazem. fazer tudo ao mesmo tempo. Exatamente. E aí, quer dizer, a gente sabe disso, mas assim, tem que estabelecer limites. Porque o estudar exige concentração, não é? Exige memória, exige percepção, exige um conjunto de processos psicológicos importantes para que essa aprendizagem seja efetiva. Márcio, já falando sobre o estudo, o horário, tudo isso que envolve a educação, nós temos uma pergunta de você de casa, telespectador, a Ivone Carvalho, do bairro Nova Vitória. Ela ligou para a nossa produção e fez a seguinte pergunta: o meu neto tem 8 anos, ele não consegue passar de ano na escola. Gostaria de saber se nessa faixa etária de 8 a 9 anos o problema está na escola ou no meu neto. O que eu posso fazer para ajudá-lo? O que a gente pode responder para a Ivone, Márcio? Pois é, Ivone, a questão maior aí exatamente é pedir um auxílio. A identificação, ela exige uma intervenção psicopedagógica nesse caso. Se a criança está, por exemplo, repetindo o ano já há 2, 3 anos e não consegue avançar, aí exige todo um conjunto de avaliações necessárias para a gente saber onde, em que nível essa criança está. Em alguma forma, em algum nível ela está. Saber o que está impedindo, o que pode ser feito para ela avançar de nível, o que intervenções o professor pode fazer. Agora, isso daí é uma questão que você deve conversar com a coordenação pedagógica da escola, né? Primeiramente com a coordenação. A escola ela deve fomentar esse tipo de serviço profissional. Não pode deixar a criança ali parada, estagnada, né? Então, a criança não tem culpa, né? Crianças problemas, geralmente tem escolas problemas ou pais problemas. Então, a gente não pode deixar a criança aí solta, né? Talvez o problema esteja aí, fazendo um parênteses, no seio da família mesmo, do ambiente familiar. A gente pode até falar para a Ivone, dar algumas dicas aqui rápidas, Ivone. Realmente, criar um ambiente escolar, criar exemplos para essa criança poder aprender. Como? Que tipo de exemplos? Se ela vê o pai dela falando palavras que não são muito boas, que ele não gosta de estudar, não terminou os estudos, enfim, não se preocupa realmente com a educação, então tá aí um exemplo ruim, negativo para essa criança de 8 a 9 anos, que ela já passou dessa fase realmente de adaptação, ela já criou a sua personalidade, que é criada mais ou menos até os 6, 7 anos, isso, né, Marcelo? Mas vai sendo construindo inclusive nessa fase. É importante assim, que nessa idade a criança ela já simboliza, ela já possui uma linguagem, né, construída a ponto de saber o que é certo ou errado. Agora, a questão é, o que acontece na trajetória de história de vida dessa criança é muito importante. Ver as relações parentais, identificar, inclusive, como você falou, a linguagem. Linguagem é um ponto principal para ser trabalhado com as crianças, porque é ela que modifica o pensamento. Então, assim,
Se a gente quer que crianças tenham o melhor pensamento, devemos investir melhor em linguagem. Essa linguagem precisa ser internalizada de forma apropriada para que essa criança possa avançar. Rapidinho, só para finalizar a nossa entrevista, seria bom um reforço para essa criança? Sim, que os pais é importante, podem procurar? mas isso vai depender das tarefas que o psicopedagogo deve apontar. Psicólogo, psicopedagogo e pedagogo devem se unir junto com o professor e família para fazer um plano de intervenção. O problema é que a gente ainda está um pouquinho distante dessa realidade nas nossas escolas. Com certeza, a gente tem muito a crescer ainda. Sim, mas, Márcio, muito obrigada pela sua presença nada, no programa disponha. Estilo de Vida. Tenho certeza que você está aqui realmente porque é importante passar isso para o nosso telespectador. Sua turma hoje, como é que está? Está tudo bem? Está tudo bem, estão tranquilos lá na universidade? Estão esperando. Então, muito obrigada, Márcio, e até a próxima. Até Seja a próxima, bem-vindo. Obrigado. E para você que está em casa, não saia daí, porque o seu programa Estilo de Vida vai para um breve intervalo, mas a gente continua dando dicas de saúde e bem-estar. É rapidinho e a gente já volta. Até lá.